começou mostrando uma visão. Ele diz em 47:1 de Ezequiel: depois disto, o homem me fez voltar. Lembra-se que Ezequiel estava tendo visões e revelações. Ele chegou a ver um rosto com 4 imagens, né? E Deus mostrando a sua soberania. E aí ele começa a entender como é que Deus faria isto. E eu quero muito que você entenda como é que Deus vai fazer isso na sua vida. Porque quando você abre o jornal, você fica desesperado, mano. Quando você vê as colunas sociais, as mídias sociais, tem dias que arrepiam. Parece que já aconteceu o apocalipse. Parece que a igreja não tem significado para as pessoas. Parece que Deus é apenas o Deus dos céus e não o Deus da terra, amado. Então ele diz: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Então, amado, eu vou lhe dizer uma coisa com muita sinceridade. Tudo na nossa vida neste ano começa no templo. Entende, Hélio? Começa no templo. E ele disse: eis que saíam águas de debaixo do limiar, debaixo do altar do templo. E ele disse: para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa ao lado sul do altar. Então ele está falando do templo, do altar. Tem gente que confunde e diz: não, mas o altar não serve para nada, é granito. Ouça, desde o tabernáculo sempre Deus falou através de um altar. Sempre. Se você conhece a Bíblia, sempre. Então ele disse que as águas vinham debaixo do altar do templo. Depois diz o versículo de número 3, ele começou a ver então que essas águas começaram apenas um filete, saindo do templo e do altar, começaram a ter uma certa dimensão. Então ele diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, que são 465 metros, e ele me fez passar pelas águas, e as águas inicialmente davam pelos tornozelos, pelos tobilhos, como dizem os hispânicos. Depois do versículo número 4 ele diz: mediu mais 1000, mais 465 metros, e ele me fez passar pelas águas, as águas que agora já me davam pelos tornozelos, pelas rodilhas. Diz: mediu mais. Você veja o progresso. Começou no tornozelo, foi para o joelho. Ele disse: agora mediu mais e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Então você começa a perceber que os planos de Deus, ainda que às vezes comecem de forma pequena, mas o que Deus está dizendo é que do altar sai esta água que vai produzir na tua vida isto. O rio começa pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos, e diz o versículo número 5: mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar. As águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio com o qual não se podia passar. Crescimento. Crescimento. E eu disse aqui na passagem do ano do latim, isto é um mysterium tremendum. Mistério. Porque quando você olha, o que você vê? Porque as águas miraculosas saíam do templo e transformavam tudo, e até a morte era transformada em vida. Então ele diz no versículo do número 8: então me disse: estas águas que saem do altar, que entram pelo templo, que saem pela porta do templo, que começam primeiro rasas pelo tornozelo, vão crescendo, passam os joelhos, vão crescendo e chegam aos lombos. E haverá um momento que eu já não posso andar, o rio já tomou conta de tudo.
E aí, só nadando, pelo volume de águas. Agora vamos entender estas águas, amado. Jesus é a água da vida. A sua graça maravilhosa é a água da vida.